Fala galerinha, beleza? Como vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo em casa, se protegendo, tranquilinho. Galera, esse tempo parece que nunca vai passar, mas vai, gente. Muita paciência que vai acabar, se Deus quiser. Então, um período difícil, né? Mas não tem nada que dure para sempre, tá bom? Em breve a gente vai estar se vendo na escola aí, se Deus quiser. Galerinha, preciso muito que vocês enviem as atividades que vocês já fizeram para mim, para quando acabar esse tempo de pandemia eu possa chegar na Kika e na Laísa e falar assim, ó, o pessoal do sétimo A, B e C tá todo mundo com 10. Ó, aprenderam, acompanharam as aulas, que é o mais importante, e como resultado disso aqui, ó as melhores notas que eles tiraram. 10 para todo mundo. Beleza? Mas eu preciso que vocês me ajudem, gente. Senão, não tem como eu ajudar vocês. Galerinha, seguinte. Hoje, aliás, essa semana a gente vai estar falando um pouco aí sobre capacidades físicas. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Então vamos lá. Capacidades físicas são características, são qualidades que estão presentes no ser humano, né? Todo ser humano que nasceu, que não apresenta nenhuma anomalia, nenhuma deficiência, né, vamos dizer assim, eles possuem todas as capacidades físicas. Capacidades físicas são 5: velocidade, força, agilidade, resistência e flexibilidade. Tá? A gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. Mas antes a gente vai entender algumas coisas. Tá? Existe a capacidade física e existe a habilidade motora. Tá? O que é habilidade motora? Habilidade motora é aquilo que eu aprendo a fazer ainda nos primeiros anos de vida. Sentar, andar, correr, pular. Isso são habilidades motoras. Algumas delas eu vou aprendendo ou desenvolvendo, né, conforme a minha idade ou conforme, de repente, quando eu passo a exercer alguma atividade física mais específica, né? Mas isso se tornam habilidades mais específicas de um determinado esporte ou uma outra modalidade, tá? Mas vamos falar sobre as habilidades motoras que são básicas, né? Correr, saltar, pular, enfim. E existe a capacidade física, que são essas que eu citei: flexibilidade, força, resistência. A capacidade física somado à habilidade motora vai me permitir que eu faça um certo movimento de uma forma mais correta, de uma forma mais rápida, de uma forma que dure mais tempo, né, de uma forma mais eficiente. Tá? Deu para entender? Então vamos lá, vamos começar falando sobre a velocidade. A velocidade é a capacidade de eu me deslocar, né, de um certo ponto até o outro em um menor tempo possível. Isso é a velocidade. Tá? Essa é a velocidade. É fazer um movimento, né, da corrida, no caso, em um menor tempo possível. Resistência. A resistência é a capacidade de eu suportar a fadiga ou me recuperar dela de um cansaço após um esforço físico, né? Ou fazer com que ela demore mais tempo para que eu perceba no meu corpo, né? E ela pode se apresentar de duas maneiras. Ela pode ser a resistência aeróbica ou a resistência anaeróbica. Qual que é a diferença das duas? A resistência aeróbica é aquele tipo de resistência onde eu preciso
do oxigênio para poder alimentar, né, o meu sistema cardiorrespiratório, para que eu possa desenvolver uma atividade por um longo período de tempo, né? Por exemplo, uma corrida, né, uma corrida de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, de 42 quilômetros, né, onde vai exigir que, né, que eu esteja a todo momento captando oxigênio, esse ar, né, o oxigênio vá para os meus pulmões e ali, né, aconteça todo o processo, né? Isso daí é a capacidade física de resistência aeróbica, quando eu preciso do oxigênio. Agora existe também uma capacidade física da resistência anaeróbica. É aquela onde eu vou exercer um movimento durante um certo período de tempo, né, com uma intensidade maior no meu movimento, né, só que não vai ser o oxigênio que vai alimentar essa minha atividade, né? Vai ser uma outra substância que vai estar presente no meu corpo, né? Meu corpo vai tirar da glicose, né? Um tipo de açúcar que está presente no meu corpo, ele vai tirar a força para exercer um certo tipo de movimento. Mas quais são esses movimentos? Geralmente são exercícios muito intensos em um período aí de mais ou menos 1 minuto e meio, né? Que esse tipo de capacidade física se apresenta. Por exemplo, uma corrida em volta de um estádio, mais ou menos 400 metros. Eu vou ter que colocar uma certa velocidade, né? Uma velocidade menor, né, se comparado com uma pessoa que vai correr 10 quilômetros. Porém, eu não vai ser tanta esse movimento não vai exigir tanto de mim a minha capacidade cardiorrespiratória, né? Vai exigir mais a questão anaeróbica, né? Onde eu vou depender daquilo que eu falei para vocês, que é o carboidrato, né? A glicose, né? Para poder alimentar o meu organismo para que eu possa exercer essa atividade. Então, em resumo, a resistência anaeróbica é quando eu faço um movimento, né, em uma grande intensidade em um curto período de tempo. Um outro exemplo de resistência anaeróbica também seria subir e descer escadas, né, em uma certa velocidade. O que mais eu poderia colocar aqui? Não sei, de repente dar uma volta rápido no quarteirão correndo de bicicleta, né? Isso iria exigir de mim uma maior resistência anaeróbica, né? Todas essas capacidades, elas são treináveis. À medida que eu vou fazendo isso, né, eu vou melhorando elas. A resistência, ela vai permitir que eu consiga fazer todos esses movimentos em um maior espaço de tempo, né? E ela vai permitir que o cansaço demore. Se eu treinar a resistência, ela vai permitir que o cansaço demore para se acumular no meu corpo, né? A força é a capacidade de, através da contração muscular, eu poder movimentar um objeto, eu poder empurrar um objeto. Isso é a força, tá? Ela pode ser dividida em 3 formas. Existe a força máxima, que é a capacidade que um músculo, o grupo muscular, tem de realizar uma força máxima, né? Por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês. Eu peso quase 80 quilos.
se eu tiver numa sala de musculação, por exemplo, e lá tiver uma barra, né, com 2 pesos, um de cada lado, e o conjunto todo ali dá mais ou menos 100 quilos, né? E eu consegui puxar, vamos supor que isso aqui tenha 100 quilos, vou pegar um objeto aqui, para vocês terem uma ideia. Esse objeto aqui, ó, eu usei esse objeto aqui para dar uma outra aula para o pessoal do 5º ano. Vamos supor que esse objeto tenha 100 quilos. Ele está parado nessa posição aqui, ó. Eu vou exercer a minha força máxima, né? Então eu preciso retirar ele está travado aqui, ó. Eu preciso retirar ele do chão, né? É a força limite que eu tenho, eu não vou ter mais força para fazer nenhuma repetição a mais desse movimento. É a única vez que eu vou conseguir fazer. Então eu vou colocar aqui toda a minha força, consegui tirar ele, né? Pesou, né? Venceu a minha resistência, coloco ele no lugar de novo. Vou tentar fazer de novo, não consigo. Essa é a minha força máxima. Tá? Isso é um exemplo de uma força máxima. Existe aí a força de resistência, é a capacidade que o organismo tem de resistir à fadiga. É quando eu alio a minha força, né, à resistência. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Estou numa sala de musculação. Mais uma vez eu vou usar esse aqui é o meu aparelho aqui. Na academia tem aqueles objetos redondos com um furo aqui, a gente chama de anilha. Estou fazendo lá o meu exercício, né? Ele é relativamente leve, esse objeto aqui. Vamos supor que aqui tenha 15 quilos. Vamos lá. Estou fazendo a minha série. Vamos lá. 8, 9, 10. Essa daqui é a minha força de resistência, tá? Eu consegui vencer a resistência, né, que esse objeto aqui me oferece, né, durante 10 repetições. Aí beleza, estou fazendo os exercícios, 10 repetições sempre. Aí vai ter um dia que eu chego na academia, 10, 11, 12, 13. Nossa, melhorei. Hoje eu melhorei a minha força de resistência. Estou mais resistente, né? Consegui fazer, antes eu só conseguia fazer 10, agora eu já estou fazendo 13. Chego no outro dia, 12, 13, 14, 15, 16. Olha como eu já melhorei a minha força de resistência, né? Cada vez mais que eu treino, eu melhoro a minha resistência, né? Isso é um exemplo de força de resistência. Ou pode ser também através de um exercício que nós chamamos de exercício isométrico. É quando eu fico parado, né, em uma contração única do meu músculo, lembrando que a força exige que eu contraia o meu músculo. Contraí, relaxei, né? Eu faço uma contração máxima da minha musculatura, né, até que eu não consiga mais suportar a fadiga, né? Isso também é um exemplo de força de resistência. Mais uma vez, um exemplo. Vou fazer uma força isométrica aqui. Aqui tem 20 quilos. Né? Vou fazer uma flexão do meu cotovelo aqui, né? Levantei 20 quilos. Vamos lá, 40 segundos, 41, 42, cansei, né? No outro dia, foi lá, 45 segundos, né? Passou um mês, minha força de resistência, 1 minuto no exercício isométrico, né? Isso são exemplos, tá, pessoal? Não precisa decorar, né? Eu só quero que vocês aprendam, né, o que é uma força, o que é uma força máxima, né, e por último, a força explosiva, que ela já vai estar somada à velocidade.
né? Pode ser definida como a contração do músculo no menor tempo possível, combinando esforço com velocidade e coordenação dos movimentos, né? E essa força explosiva ela está bastante presente nos esportistas, naquela pessoa que joga o basquete, que joga o handball, que joga o futebol, que é a capacidade de repente ele sair lá da defesa, né? Ou do velocista também, daquela pessoa que corre rápido, o Usain Bolt, corre 100 metros, né? A partir de um local ele está parado e ali ele consegue imprimir uma velocidade, né? De forma que ele consegue fazer esses 100 metros aí em menos de 10 segundos. Né? Isso é uma força explosiva, né? Ele usa aquela força que está dentro do corpo dele, né? Em menos de 10 segundos ele consegue, né? Consegue imprimir essa velocidade. Essa força explosiva, ela também exige um tipo de resistência, né? Anaeróbica. Né? Ela não vai exigir o oxigênio, né? Mas à medida que eu exercito ela, eu consigo melhorar aí a capacidade física da resistência, né? E da velocidade também, no caso. Existe a flexibilidade, né? A flexibilidade eu consigo ver ela, por exemplo, numa bailarina que faz certos tipos de movimento, em um ginasta, naquelas pessoas que faz contorcionismo, né? Ele tem a habilidade de fazer com que os segmentos do corpo dele, né? Por exemplo, as pernas, consiga atingir uma abertura maior do que outras pessoas que não treinaram essa capacidade física, tá? É a capacidade de realizar os movimentos articulares na maior amplitude, né? Você ampliar o seu movimento. Ó, quando eu faço isso daqui eu estou exercendo a minha flexibilidade. Pode ser que eu chegue a uma certa idade, se eu não treinar isso, né, eu não consiga fazer mais, né? Por isso é importante estar sempre fazendo atividades físicas. É isso, galerinha. O tempo estendeu um pouquinho, mas é necessário. Por último, a agilidade. A agilidade ela está somada à velocidade também. É a capacidade de mudar de direção aí de forma rápida, fazer movimentos rápidos mudando de direção. Tá? E ela precisa da força também. Bom, deixo aqui algumas imagens, vocês vão ver as imagens e dizer para mim quais são as capacidades físicas que estão sendo estimuladas nessas imagens, tá? E por último aí eu peço que vocês realizem alguns exercícios, né? Alguns deles num período de 1 minuto, você vai realizar todos eles, depois repete eles durante mais 2 vezes. Faz uma vez, repete mais uma e outra, tá? Primeiro você vai pular uma corda, né? Durante um intervalo de 1 minuto. Cansou, dá uma respirada e volta. 1 minuto, beleza? Coloque no chão 2 objetos pequenos, mais ou menos aí 3 metros de distância entre eles. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui no chão do meu quarto 3 objetos pequenos, né? Deixa eu ver aqui. Bom, achei 3 frascos aqui. Vou colocar no chão. Vocês não vão conseguir ver. A câmera está um pouco alta, mas vão conseguir observar o meu movimento. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Corridas laterais. Chegou perto do objeto, agacha e toca. Agacha e toca. Corrida lateral. Chegou perto do objeto, agacha e toca. Tá? A outra atividade que eu deixei para vocês é como se você estivesse sentado numa cadeira. Você vai encostar na parede, tá? E vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão encostar na parede, vai alinhar o corpo, vai tentar permanecer aí durante 1 minuto. Cansou, pessoal? Volta, respira e tenta voltar para a outra posição. Não pode se mover.
tá bom? Não pode ajudar o corpo, beleza? Nesse movimento aqui, ó, é um tipo de movimento que você vai exercer isométrico. Tá? Encostou, sentado, como se estivesse sentado numa cadeira, tá? Costas alinhadas, costa encostada totalmente na parede, o joelho na mesma altura do quadril, tá bom? E na largura dos ombros, beleza? 1 minuto. Você vai fazer também o seguinte, você vai espalhar alguns objetos no chão, certo? Objetos pequenos, pode colocar vários, espalha no chão, deixa um balde em uma certa distância. Você vai fazer o quê? Na posição, bom, não vou abaixar aqui, senão não vai conseguir me captar. Na posição de 4 apoios, tá? Pés e mãos no chão, você vai de um em um objeto. Pega, vai até o balde, coloca lá, né? Pega o outro objeto, coloca no balde, certo? Isso. E vai finalizar a atividade com uns alongamentos, tá bom? Alonga aí os braços, né? Alongou, alonga membros inferiores, né? Certo? Afasta as pernas, tenta tocar lá no chão com as 2 mãos, certo? Coloca os pés juntos, tenta tocar lá na ponta dos dedos. É isso, gente. Certo, galerinha? Depois você vai escrever aí o movimento que você fez e a capacidade física que você utilizou para fazer esse movimento. Beleza? Um abraço, se cuidem, Deus abençoe vocês.